Sejam muito bem-vindos ao nosso DivinaCast. Oiê! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do DivinaCast. Eu me chamo Júlia Almeida, eu sou nutricionista, mas hoje eu tô aqui mais como uma host do podcast, que nada mais é do que o nome frufru para o cargo de apresentadora. Para contextualizar um pouco, essa ideia, esse projeto, ele surgiu como uma necessidade de expandir a mensagem, de criar um canal que pudesse expandir a mensagem do que é viver uma vida saudável. E de viver uma vida saudável, eu não falo da idealização de uma rotina perfeita, eu não falo da melhor frequência nos hábitos saudáveis, sejam eles no exercício físico ou da alimentação saudável. Eu falo, na verdade, de viver uma vida como ela é, com todas as suas adversidades, mas ter a saúde como uma prioridade. Esse projeto, ele foi desenvolvido aqui pela loja Divina Terra Itajaí, que, para quem não sabe, é uma loja de produtos naturais e suplementos, onde eu trabalho, e que é um local que reúne muitas pessoas da área da saúde. Então é por isso que eu acredito que esse nome que a gente colocou de DivinaCast, ele faz tanto sentido, porque cast vem de elenco, que no cinema ou no teatro nada mais é do que o repertório de artistas que fazem parte de uma companhia. E é exatamente essa ideia que a gente quer passar aqui. Esse é um local, um canal de comunicação para o nosso elenco de parceiros conseguirem contar as suas histórias. A Divina Terra é um local que reúne muitos parceiros, sejam eles prescritores, educadores físicos, atletas dos mais diversos tipos de esporte, e muitos clientes e amigos que vivem isso, essa vida saudável. E normalmente isso está atrelado com a nossa vida cotidiana, com as turbulências que acontecem no dia a dia, com criar filhos, com tocar uma empresa. Muitos empreendedores que têm essa responsabilidade de tocar uma empresa e ainda assim escolhem a saúde como a sua prioridade. Então eu acho que é por isso que a gente criou esse canal, porque essas histórias são muito inspiradoras. Então, agora sem mais delongas, eu queria apresentar a nossa primeira convidada, que é uma pessoa super especial. Ela se chama Ana Júlia Ribeiro. A Ana, ela é uma cliente de muito tempo, de longa data. Ela se tornou amiga também. E a Ana é nutricionista. Então, Ana, seja bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Júlia. Eu agradeço o convite. Sabe que é uma honra estar aqui, sendo a primeira convidada, uma responsabilidade, né? De fazer parte, inclusive, desse projeto, dessa loja, dessa família Divina Terra, que é tão fenomenal e tão importante para nós. E aqui eu me coloco enquanto pessoa, enquanto consumidora e também enquanto profissional, né? Eu não tenho dedos para falar. A Divina é um exemplo em todos os aspectos. A gente, enquanto cliente, quando chega aqui, se sente muito bem. E enquanto prescritor, a gente sabe que pode indicar a loja realmente, que vai ser esse sentimento que vai chegar para os nossos pacientes, né? Então, mais uma vez, eu agradeço. Eu desejo todo o sucesso do mundo para esse canal, para esse projeto, né? Que é nobre. E eu acredito muito nessa forma leve de levar comunicação, assim como vocês, eu acredito que vocês vão fazer. Com certeza. Muito obrigada. Ana, então, eu queria que tu contasse um pouco pra gente da onde surgiu o teu interesse por estudar a área da saúde. Claro, tu é formada em nutrição e é justamente por isso que eu pergunto. A maioria das pessoas que eu conheço que são formadas na área da saúde tiveram esse start de interesse por alguma necessidade pessoal. Uhum. Conheço muitos casos de pessoas que se motivaram porque realmente queriam criar uma rotina de hábitos saudáveis, que não é o mais comum, na verdade. Uhum. Normalmente, isso está atrelado com a vontade de melhorar uma autoestima, de ter um autocuidado, ou às vezes até mesmo por alguma situação de saúde, alguma adversidade que tenha acontecido com a própria pessoa ou com alguém da família. A gente cresce num modelo onde o mais comum é a gente não estar desde pequeno inserido numa situação de hábitos saudáveis. E sim, em algum momento da vida, ter essa virada de chave por conta de
algo que tenha acontecido. Então, queria saber de ti aonde que isso cresceu dentro da Ana. Bom, essa questão de crescer em famílias com essa ideia já de ter um hábito saudável, essa não era a minha realidade, mas eu fico muito feliz porque eu vejo que atualmente isso vem mudando. Nessas gerações mais novas, por exemplo, eu até digo por mim, pelo meu caso, eu tenho um irmão de 3 anos e os meus pais, para ele, ou seja, a infância dele é muito diferente do que foi a minha, né? Certeza. Inclusive falando sobre alimentação, né? Mas falando sobre o meu caso, então aonde que a nutrição surgiu na minha vida, digamos assim, né? Eu sempre gostei muito do cuidar. Então eu sempre, uma das minhas linguagens do amor é atos de serviço, né? Então, assim, eu gosto de estar fazendo pro outro, sempre foi muito importante para mim, né? E eu fui uma criança muito magra, eu nasci aqui em Balneário, mas com 1 ano eu fui morar em Rio do Sul, uma cidade mais pro interior, digamos assim, né? E eu morei lá até os meus 5 anos de idade. Foram uns 4 anos que eu morei lá e nesse tempo eu era uma criança muito magra. E toda vez que eu vinha pra praia passar férias, porque desde pequenininha eu já vinha pra casa da minha avó passar férias aqui em Balneário. E eu voltava mais cheinha, né? Casa de vó, sabe como é que é. Mas toda vida que eu voltava pra casa da avó, eu tava mais magra. E a minha avó querendo, né, me entupir de comida. Minha avó tinha um mercado, uma mercearia na época, então chocolate, meu Deus, o que tinha de comilança, picolé, tudo meu que Deus, tinha direito. Tudo, assim, eu comia, né? E aí, então, com 5 anos, quando eu tinha 5 anos, nós viemos morar pra Balneário. E aí, as férias foram eternas, né? Porque a gente morava no mesmo terreno que a minha avó. Meu Deus. E aquela comilança que era 1 mês no ano passou a ser 12 meses do ano, né? Virou rotina. Isso, exatamente. Então, eu fui uma criança e uma adolescente com problemas importantes com peso, assim. Eu tinha uns 27, eu já tive menos 30 quilos, mas hoje eu tenho uns 27 a menos. Eu já tive mais, né? Mais 27 quilos, enfim. Então, eu tinha bastante problema com peso. E isso aí, começou já aos 5 anos? Isso começou com... Eu tenho foto de 7 anos que eu já era parruda. Eu era saudável, forte, sabe? Vó gosta de criança. Do jeito que a vó saudável gosta, né? É gordinho, né? Nunca vi, mas tudo bem, enfim. E aí, isso começou a me incomodar na minha adolescência, né? Quando começou a despertar aquelas questões, enfim, de autocuidado. E a gente começa a se reconhecer e se conhecer enquanto mulher, né? Claro. E aí, eu comecei a tentar entender melhor um pouco sobre alimentação. Na época, a minha mãe já se cuidava. Bastante, minha mãe tinha um corpão e tal, era rato de academia, e aí eu tentava entender o que ela fazia, assim, e aí a minha mãe assinava na época uma revista que chamava Boa Forma, eu não sei se ainda existe a Boa Forma, mas, e aí eu ficava, e era uma revista que ficava hoje não se usa mais, né? Mas antes se usava revista no banheiro, né? E aí, toda vez que eu ia no banheiro, eu pegava uma Boa Forma pra ler. Eu via aqueles corpos esculturais e do lado tinha um shake milagroso, um negócio assim. Eu falava, eu acho que eu preciso disso aqui, porque eu quero esse corpo, então, né? Na minha cabeça. Acho que esse é o caminho, né? Exato. E aí foi indo. E eu tive algumas experiências bem frustradas, né, com relação a isso. Eu conto que teve uma vez que eu tava no ensino médio já, e eu fiz uma dieta do abacaxi. Júlia, Nutri, eu comia só abacaxi. Só. Por quanto podia tempo? comer abacaxi à vontade, mas era só abacaxi. Essa era a dieta. Ai, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Foram 3 dias que eu aguentei a pressão. E aí eu tava no ensino médio e teve um dia que eu passei muito mal. E daí eu contei pro meu coordenador que eu tava fazendo aquela dieta e tal. Nunca me esqueço. E aí eu comecei a desenvolver um pouco de transtorno alimentar. Porque aí ele veio e me deu um pão de queijo. Eu nunca me esqueço. Ele pegou um pão de queijo da cantina e me deu. E eu fiquei correndo 2 horas na esteira depois disso
pra queimar o dito do pão de queijo que eu tinha comido, entende? E aí, hoje eu tenho total noção, né? A ignorância é uma dádiva, não é uma frase que eu gosto, mas eu entendo a importância dela, que aquilo era um transtorno alimentar que estava começando, né? E enfim, depois eu fui buscar serviço especializado, então eu passei por nutricionistas que até certo ponto eu tive sucesso, mas depois não mais. Eu era uma criança, né? Eu tinha uma demanda alta e eram estratégias muito restritivas. Eu não conseguia me encontrar naquilo dali. Tinham muitos alimentos que eu não gostava e eu não era gordinha porque eu comia muita bobagem nessa época já. É porque eu comia comida. Então, assim, marmita, por exemplo. Sabe aquela marmita, arroz, feijão, macarrão? Aquilo era a minha perdição. Olha o nível. Marmitão de arroz, feijão, macarrão e frango empanado. Aquilo era a minha perdição. Mas também em casa de vó, né? Isso, quintal de vó. Enfim. E aí eu comia uma marmita daquela, assim, nossa, feliz demais. Faceira. Isso. E aí, de repente, tudo aquilo tinha acabado, né? E daí tu pensa, adolescência, onde tudo é uma dificuldade, tudo é um desafio, né? Enfim. E aí, eu tive bulimia, passei por todo esse processo, eu tava bem magra, eu ainda me enxergava gordinha, sabe? Eu cheguei a 40, o meu menor peso foi 47 quilos, então, e a minha meta era 45. Meta vozes da minha cabeça, né? Não tinha nenhuma referência pra isso. Muitas vezes a meta era até inalcançável, assim, né? Completamente, assim, enfim. E aí, chegou num ponto que eu falei, não é possível que eu não tenho jeito, sabe? Não é possível que eu não tenho jeito. Eu ganho, eu perco, eu ganho, eu perco, eu ganho, eu perco toda hora nessa luta, sabe? Eu tinha... Acredito que eu devia ter uns 16, 17 anos nessa época ali. Meu Deus, começando a vida, né? Não é possível que eu não tenho jeito. Ela... Adolescente. Exatamente. E aí eu comecei a estudar nutrição por conta, blog, por incrível que pareça, eu tenho 25 anos, isso faz mais ou menos 10, né? Então, não era tão difundido a rede social como é hoje. Então, são 10 anos, mas assim, informação a respeito não era tão abundante como é agora. É pouquíssimo tempo, mas... era diferente. Sim, já tinham redes sociais, mas o que ainda bombava muito eram os blogs. Agora eu não me recordo o nome, mas não era, eles não chamavam de blog, tinha um outro nome. Que a galera ficava escrevendo e tal, sabe? Enfim. E o campo da nutrição nessa época também era diferente do que é hoje, né? A nossa profissão é muito nova, né? Enfim, então... E eu fui começar a estudar um pouco sobre isso, entender, e eu comecei a montar as minhas próprias dietas. E pão era uma coisa que eu amava em toda nutricionista. Eu cheguei a trocar de nutricionista, acho que foram umas 3 vezes, porque eu queria comer o pão, e todas que eu falava do pão... me tiravam o pão fora, sabe? E eu via minha mãe comendo pão e tinha um corpo lindo e ela comia um sanduíche natural toda noite, sabe? O pobre do pão, gente. Coitado do pão. E eu comia pão todos os dias e eu realmente tinha conseguido emagrecer e eu não tinha perdido rendimento, porque eu me sentia muito fraca. Então, na escola, eu tinha sono na aula, sabe? Nossa, meu rendimento tava muito ruim, sabe? E quando me falavam que era por causa da dieta, Deus o livre, né? Não toca na minha dieta. Não toca na minha dieta. Tem nada a ver com isso, acaba que não reconhece, né? Enfim. E aí eu comecei a fazer minhas próprias dietas e montar, no caso, e começou a dar certo, de certa forma, entende? Do meu jeito, e as pessoas me perguntavam o que eu tava fazendo, o que eu tava tomando, né? E usei sibutramina antes dos 18 anos, e bem louca. Meu Deus, já fiz coisa nessa vida, digamos assim, sabe? E aí, enfim, usei sibutramina, eu tomava termogênico, teve um dia que eu fiz 4 aulas de spinning, sabe? Bike, de bike, treinava na CPH, fiz que uma aula já é super pesada, né? 1 hora de bike ali. E pra cada aula que eu fazia, gente, olha que loucura. Eu tomava uma cápsula de pré-treino, uma dose de pré-treino. Era yellow, alguma coisa com yellow, eu lembro que a cápsula era amarela, assim, que era o pré-treino da minha mãe. E cada aula eu tomava uma. Uma dose de pré-treino por hora. Imagina! Eu não tinha nada pra fazer, né? Só estudava de manhã, ia pra academia à tarde e ficava de...
Mente vazia, né? Exato. E aí, daí aquela vez foi ruim, me deu taquicardia, fiquei bem ruim. Mas enfim. E aí eu fui aprendendo essa ciência e pegando muito gosto por isso. Aí eu me formei no ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer ainda. Eu tinha na minha cabeça engenharia civil, eu tinha na minha cabeça odontologia, e ainda no segundo ano do ensino médio eu tinha feito um vestibular, fiz um segundo e fiz um terceiro, e no segundo ano eu tinha passado em segundo lugar para odonto. Pra odonto. E falei, vou ser dentista. E aí, tá. Daí me formei no ensino médio e eu não tinha certeza do que eu queria. E aí o meu pai naquele momento foi muito sábio e me falou, tu não sabe o que tu quer. Porém, eu sabia na minha cabeça que eu tinha que fazer faculdade, que isso era uma exigência familiar. Exato, sabe? Então, nunca passou na minha cabeça não fazer. Então, naquele momento, não saber o que quer da vida significa que eu não sabia que faculdade eu queria fazer. Eu não tinha certeza sobre isso. E nesse momento, ele me falou, vai trabalhar. Vai desenvolver comunicação, lidar com pessoas, sai desse mundo da escola, digamos assim, né? Conselho sábio. Isso, foi muito bom nesse momento, porque eu achava que eu tinha que me formar. O meu pai sempre me cobrou muito estudo e tudo mais, ele, né, isso sempre foi uma pauta de casa, digamos assim. Então, não saber o que eu ia fazer de faculdade, eu pensava, nossa, eu tô ferrada, eu vou reprovar muito isso dentro de casa, sabe? Eu vou trazer um sentimento ruim. E pelo contrário, eu vi que eu tive... Aquilo me surpreendeu até. E o que eu acolhimento fiz? Que tu não esperava. Super. E aí, na época, minha tia trabalhava numa revenda de... Na verdade, na loja da Volkswagen, na Canvel, em Balneário. E aí, tinha uma vaga de recepcionista lá. E eu me agarrei na vaga de recepcionista e fui. Daí eu fazia café. Eu sou... Como vocês podem perceber, eu falo com as mãos, eu sou extremamente agitada. E aí, tinha a menina do café que também não tava. Então, eu fazia recepção, eu fazia café, eu fazia tudo. Daqui a pouco eu tava pegando papel na impressora e o negócio ia indo, ia fluindo. E aí, teve uma vez que uma pessoa me falou assim, Ana, como tu é proativa. E eu nunca tinha ouvido aquela palavra. Nunca, aquilo me marcou. E eu, o que é proativa? Sabe? Você tá me definindo, né? O que é isso? É bom ou é ruim? Sabe? Claro. E eu fui ler aquilo e falei, eita, sou proativa. Parece que eu sou isso aí. Que era um elogio. E eu falei, que chique. Mas eu nem sabia expressar na hora se eu tava feliz ou se eu tava triste, né? Só depois de pesquisar. Isso. E aí, não podia mexer no celular, então eu fui pesquisar mais tarde, né? Mas enfim. E aí, durante esse tempo, que nada na vida é por acaso, né? Eu comecei a ter mais resultados ainda com aquilo que eu tava fazendo, com a minha alimentação, sabe? E as pessoas me perguntando. E eu fui conversando sobre nutrição com aquele pessoal, que era o maior número de adultos que eu já tinha visto na minha vida, eu acho, né? Porque a gente tinha um cenário... O meu ecossistema não era aquele, né? Era completamente diferente. E aí... O que aconteceu foi isso. Daí virou nutrição muito forte pra mim, assim. Sabe? Cara, a minha dúvida ainda era, né? Será que eu gosto de nutrição pra mim? Ou eu gosto de nutrição pra passar, pra ensinar, pra viver disso? Que é uma coisa completamente diferente, né? E aí eu fiz seletivo da Univale. E assim, fiz seletivo numa semana, na outra semana passei em nutrição, digamos assim. Eu falei... Então, eu acho que é pra ser... Assim, não teve nenhum percalço, assim, sabe? Então, nutrição não era a minha primeira escolha, digamos assim. Eu nunca... Ana, tu quis ser nutricionista desde sempre. Não é verdade. Como muita gente acha, não é verdade. E aí, começou os desafios, né? Porque a faculdade era... Cara, que era o bicho, assim, pra mim, né? E daí, eu já não podia mais trabalhar, porque era semi-integral, né? Começava às 7h30 da manhã, terminava 1 da tarde. E tinha um dia na semana que era o dia inteiro, que terminava às 5h30. Então, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. De trabalhar. Não tinha como trabalhar. E o meu pai sempre falou pra mim que ele nunca me daria... a responsabilidade dele comigo era com a escola. Ele ia me dar estudo. Agora, faculdade era comigo. Tipo, a minha parte eu já fiz. Isso. E tudo bem, bora lá, né? E aí, ele me ajudou na época com a metade
no começo era R$1.400. Então ele me dava 700. E assim foi até o final, que eu terminei pagando 2 e pouco e eu ganhava os 700 dele, que, nossa, pra mim era uma benção, assim, sabe? E aí, o que eu fui fazer? Eu comecei a vender comida. Eu fazia lanche e nessa época eu ainda tava no trabalho, eu ainda tava na recepção lá. Então eu vendia pro pessoal lá de dentro. Eu levava uma bolsa térmica, eu fazia as coisas à noite, levava essa bolsa térmica pra lá, ia vendendo e vendia, e o povo comprava pra me ajudar, sabe? Foi um movimento muito legal, que legal. assim. E aí, o povo foi tinha recém comido, né? Mas comprava pra me ajudar, sabe? Querido. E aí... E daí foi indo, daí eu me desliguei de lá, bem logo, assim, porque não tinha como, sabe? Logo tinha que me desligar. E eu comecei a fazer essas coisas e vender em outros lugares. Eu ia lá levar, eu tinha uma bike na época, eu botava minha cestinha na bike e eu ia amarradona, entende? E foi assim que eu fui subsidiando a minha faculdade, assim, todo mês. Né? E tudo que sobrava, eu comprava um livro, eu comprava um curso, eu comprava um congresso. Aí eu tinha um cartão de crédito que eu usava para parcelar essas coisas. Ou, é sério? Ou que eu usava no centro de vivência. Tudo eu anotava. Quanto de cafezinho que eu ia pagar. Na época, acho que o café era 75 centavos. Eu anotava tudo no caderno pra eu saber se eu não tava me passando nos meus gastos. Prestação de contas no fim do mês, né? Minha comigo mesmo, né? E assim, eu fui fazendo, sabe? Então, por exemplo, e eu sempre fui muito enfiada, sabe, Júlia? Então, se eu tinha oportunidade, eu ia, sabe? Sei, e aí, no começo no primeiro semestre da faculdade, a professora Claísa e a Cris, que não tá mais hoje, elas me convidaram para fazer estágio no ambulatório de doença inflamatória intestinal da Univale. Então, toda sexta, desde o meu primeiro período, à tarde, eu tinha que ir pra lá. Ou seja, sexta eu não podia trabalhar. Então, eu não podia vender minhas coisas, né? Mas eu fiz uns cálculos na minha cabeça de quanto que eu tinha que faturar nos outros dias para eu poder... E daí, eu só podia trabalhar 3 dias na semana, porque... O outro eu tinha aula. Ou era segunda, ou era quarta, dependendo do semestre. Só aumentava a meta dos outros dias da semana, né? Isso, e aí eu ia indo pra fazer pagar o boleto. Pagar o boletinho. Que todo mês ele tava lá, né? Gente, parecia que o mês passava tão rápido. Ali eu comecei aumentando, a ver o quanto né? o mês passa rápido, né? Quando tem boletos pra pagar, como um mês dura pouco. É aí que a vida adulta começa, né? Exato. E aí... eu me agarrei naquela oportunidade do estágio, porque aí ali, já desde o começo eu comecei a ver como a nutrição é fantástica. Eu via de longe, o paciente vinha no corredor, eu via de longe se ele estava em atividade ou em remissão da doença, sabe? Eu digo, a aura era branca ou era preta, assim, sabe? Quando o paciente, ele tava em atividade da doença, aquilo, nossa, ele tava muito... A energia ele vinha se arrastando, né? Sempre acompanhado de alguém, sabe? Como o ambulatório ali, um ambulatório referência a nível nacional, né? A gente tem excelentes profissionais ali. Vinha gente de muitos lugares e tem muitos associados, digamos assim, né? Então a gente acabava, imagina, eu fiquei ali 3 anos, eu acabava conhecendo as pessoas e a família e criando laços, vínculo, né? Então, e o que mais, né? A nutrição era muito responsável por colocar aquele paciente em atividade ou em remissão, sabe? E aquilo começou a fazer muito sentido pra mim e ser muito interessante e tal. Eu agradeço essa oportunidade sempre, porque eu vi a nutrição nua e crua ali, né? Então, enfim, e aí ali eu fui ficando e fui cada vez mais me apaixonando por isso, assim, estudando e vendo... a dimensão que é, né? E quando eu tava graduando, título de curiosidade, eu queria trabalhar com onconutrição. Até que eu tive a minha primeira experiência no hospital pediátrico. E aí eu falei, isso não é pra mim. Nossa senhora, sabe? Pediátrico ainda. Não, puxado, né? Não. E aí eu vi, não quero. Por que eu quis onco? Porque, mais uma vez, é uma área, é uma condição, digamos assim, que a nutrição é muito importante. Sim. Muito. E que salva vidas. Profissionais nessa área. Exato. E que a nutrição, ela
ela tem poder de salvar a vida de um paciente oncológico. Fundamental, né? Prediz a qualidade do tratamento dele, né? E só que a questão emocional ali não me permitiu muito. Tem que ter estômago. Isso, exatamente. Tem que ter emoção, tem que ter... É complicado. Ou não tem que ter emoção, não sei até que ponto, né? Mas, enfim. E aí, eu já tinha muito carinho pela área da gastro, né? Pelo intestino, enfim. E aí, eu fui fazer meu TCC com isso. Eu estudei própolis. Eu fiz um trabalho experimental, fiz com camundongo. E induzi colite nesses camundongos e tratei com própolis. Com própolis verde, a nossa própolis do Brasil mesmo. E aí a gente teve um resultado bem bacana, bem bacana. Ai, que legal. E aí, assim, foi indo. Daí, quando eu me formei na pandemia. E aí, o que aconteceu? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Exatamente. Pandemia fechou tudo, né? Meus estágios fecharam, né? Então, o último ano da graduação é estágio. O meu estágio fechou. Na verdade, na metade, eu me formaria em julho. E fechou ali em começo do ano. Então, foi meu último semestre, né? O que eu fiz? Eu fui estudar. Todas as dificuldades que eu tinha. Então, quando eu pensava em atender um paciente, o que eu tenho de dificuldade? Uma delas que era muito grande, suplementação. Nossa, suplementação para mim era muito desafiador. Interpretação de exames era muito desafiador, sabe? Montar um protocolo, o que eu vou perguntar para o paciente? Né? Porque na nossa cabecinha é tudo um bicho de 7 cabeças, né? Organizar uma anamnese, organizar as ideias, né? E aí eu fui indo e tal. E fui estudar isso. Daí consegui me formar em outubro. E desde lá estamos aí, né? Aí comecei a atender numa clínica com outros nutricionistas também. E aí é muito interessante, porque quando eu me formei, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí eu tive a oportunidade, eu recebi alguns convites de algumas clínicas até para trabalhar para eles, né? Eu já trabalhava, já me posicionava em rede social. Então, já desde muito tempo, desde o início da graduação, eu já falava um pouco em rede social, que era possível, né? Então, eu já ia caminhando, mostrando meu espaço, tentando conquistar meu espaço. Tava me posicionando aqui, eu não tenho ninguém na minha família que é da área da saúde, né? Então, eu nunca tive padrinhos, né? Que é muito diferente. Com certeza. Enfim, então eu sabia que a minha luta, era minha, era né? tua, exatamente. Exato. Então, e aí... Eu falei, teve uma clínica que me convidou e tal. Meu pai falou, minha filha, tu precisa ter um fixo. Como que tu vai começar com um consultório já? Né? Claro. E aí eu falei, pois é, mas não quero, eu quero fazer meu nome. Foi bem assim. E pra eu fazer o meu nome, não tinha como eu ir pra uma clínica, porque senão eu seria a Nutri da clínica X. Tal. Muito provavelmente, né? Sim. E eu não seria a Ana Ribeiro Nutri como eu sempre quis, sabe? Foi Uhum. muita luta até ali, sabe? E o resto só dependeria. Teve muita coisa que não dependia de mim. Uhum. E deu certo, né? Então, o que dependeria de mim, eu ia tentar fazer dar certo, né? E assim foi. Por uma escolha tão somente minha, eu fui atender numa clínica com outros nutricionistas e tal. E graças a Deus estamos aí. Eu tava falando ontem ainda, eu nunca tive nenhuma semana sem... Eu tive semana com um paciente. Mas eu nunca tive uma semana com nenhum paciente, desde que eu me formei, sabe? E, enfim, coisa boa. Isso foi muito bom, assim, né? Claro. Eu falo... Ana, de onde é que vem isso? Eu acredito muito no poder da rede social, do posicionamento, claro. né? Estude, né, antes de tudo, antes de abrir a boca para falar, saiba o que você tá falando, né? E a nossa profissão é uma profissão muito jovem, então ela é muito frágil, né? E também é muito volátil, eu acredito, né? Isso. Os estudos, eles não podem parar nunca. O que eu sei hoje dentro da nutrição, dentro da área da saúde, não é uma verdade absoluta. Isso pode mudar daqui 2, 5, 10 anos. É muito provável que mudará. Assim como a gente comentou que há 10 anos atrás, quando tu estava na época das dietas, quem sabe uma dieta que hoje não é mais tão interessante, naquela época era a mais indicada, né? Exatamente. E isso também é uma coisa que me fascina dentro da nutrição, sabe? Essas mudanças. É uma ciência que está em constante evolução e atualização e tudo mais. Então...
Isso pra mim é mais uma das coisas que faz o meu coração arder com relação à nutrição. Demais, assim. Compartilho do mesmo sentimento. E aí, bom, tu vê, né? Cada vez que eu venho aqui, meu Deus, não é uma coisa nova, são várias coisas novas. E assim, eu tô aqui quase toda semana. Exatamente. Né? E eu acompanho isso e falo, meu Deus, mas que bom, né? Exatamente. Porque é isso, a gente sempre tá buscando coisas novas na vida, né? Exato. As necessidades aparecem e o mercado cria possibilidades para elas, né? Exatamente. E aí é isso. Então, desde aí vim atendendo e eu ia para faculdade de praiana, né? De transporte transmunicipal, intermunicipal. E aí eu passava na frente do Riviera, que é aqui na Praia Brava. E eu falava, nossa, Mauro, um dia eu vou atender lá. Um dia eu vou atender aqui, né? O olho já brilhava dia. pra lá. Nossa, falava, gostei, gosto disso aqui. Enfim, várias pessoas desciam do ônibus ali também, sabe? E aí eu falava, uma hora eu vou atender. Vai chegar meu momento e eu vou atender aqui. E aí, esse momento chegou em 22. Eu recebi um convite de uma amiga dentista, que ela tinha uma sala vaga na clínica dela, se eu não queria pegar a sala pra mim, né? Naquele momento era um salto, assim, importante, sabe? Claro. Mas que eu tava precisando, sabe? Em todos os aspectos, assim. Era um desafio maior, né? Com certeza. E era um compromisso financeiramente falando maior, enfim. Mas hoje eu entendo o quanto isso foi necessário e o quanto isso é necessário pra gente, né? Foi importante na tua trajetória. Muito, foi muito importante, assim. E aí, porque eu já estava numa zona de conforto e eu percebi que zona de conforto pra mim não é um negócio muito bom, sabe? E aí, então, desde 22 eu fiquei lá nessa sala e pra mim tava tudo bem, né? Aí, trabalhando, tal. Daí, no ano passado, em julho, eu fui fazer uma imersão em São Paulo, tal. E aí, eu sempre recebi muita mensagem de nutricionista. Ana, como é que tu faz? O que tu faz? Como é que tu faz isso? Eu, olha, Júlia, eu faço assim. Júlia, eu faço assado, sabe? Mas eu não conseguia dar muita atenção para esse público, porque o meu posicionamento era para saúde gastrointestinal, para paciente, pro público final, sabe? E assim, não é por nada, mas problema gastrointestinal, 11 a cada 10 pessoas têm, né? Exatamente. Então, como eu sempre criei conteúdo de topo de funil para isso, eu acabava tendo muita interação. E aí, depois dessa experiência lá, que eu voltei e tal, me perguntaram assim, Ana, tu não quer... Por que tu não fala para nutricionistas? E eu falei, eu até quero falar, mas não agora, sabe? Fazer toda a transição do meu público, eu tenho total noção do que é isso, né? E aí, o que aconteceu foi, né? Eu resolvi mudar meu posicionamento e falar para nutricionistas, olhar para essa demanda que eu tinha, né? Com carinho, como ela realmente deveria ser. E aí, eu comecei a gravar aulas de nivelamento para minha mentoria, porque eu comprei muito curso, sabe, Júlia, com nome de mentoria, que eram cursos, certo? Sim. Que eram aulas gravadas e o resto eu que lute, digamos assim, entende? E, na verdade, essas viradas de chave, todas que eu tive, assim, que foram realmente importantes para mim, eu tive que aprender na prática, entende? E não sei se tu tem essa experiência, mas a nossa profissão, ela é muito sensível a ponto de ser muito desunida. Então, eu vim de um meio onde eu não tinha ninguém para expressar a minha dor, a minha dificuldade, dizer o que eu faço. Para tirar a minha dúvida. O que eu faço agora, sabe? O mundo da minha família é completamente diferente da área da saúde, entende? Então... Não tinha quem recorrer. Não, exatamente. Então, eu fui aprendendo por tentativa e erro, Claro. assim. Errei muito, sabe? Eu achava que sucesso profissional era agenda lotada, e daí o que acontecia? Eu não tinha tempo para recorrer os meus pacientes que já tinham passado comigo, entende? Enfim, eu errei muito. Exato, eu não conseguia responder o WhatsApp e tal, era uma coisa muito louca. E, enfim, a gente, não me orgulho disso, mas foi uma dificuldade, né? E aí a gente vai aprendendo. E aí, o que acontece? Então, eu fiz essas aulas de nivelamento pra quê? Porque eu não quero que o meu mentorado chegasse pra mim e me dissesse o seguinte, Ana, o que eu coloco na bio do Instagram? Isso pra mim tem muito valor, mas
ele tinha que saber antes. Então, ele tem que vir pra mim com dúvidas mais importantes, entende? Digamos assim, ele tem que ter tido uma bagagem antes. Eu não vou ficar ali com ele pra explicar esse básico pra ele, entende? O que tem muita mentoria que faz, que cobra bem, mas entrega, sabe? Então, pois é. E aí, gostei desse negócio aí, tá bem bonito, parece que tá bem gostoso. Tá bem gostoso mesmo. E aí, eu fui gravar essas aulas de nivelamento, e aí o que aconteceu? Cheguei no módulo 7, que era o módulo onde eu ia falar de empresa. E eu tinha empresa, me tinha nota, tudo certo. E aí, mas eu não tinha meu espaço físico. Então, se o meu mentorado quisesse um espaço físico, eu não ia poder orientá-lo. E nem que eu achasse que eu soubesse alguma coisa sobre isso, eu saberia. Porque na prática a teoria é outra completamente diferente. Com certeza. E aí eu travei. Eu com câmera não tenho muita dificuldade, né? Então assim, quando eu ligava a câmera, era uma terça-feira, eu sempre gravava nas terças. E quando eu ligava a câmera naquele dia, não saía nada. Fiquei uma tarde inteira e não saía nada. Nada, travei. E tá travada até o momento. E aí eu resolvi empreender. Então nesse mesmo prédio, onde eu sonhava que eu fosse atender um dia, eu saí, eu desisti de gravar naquele momento, tal, e eu fui pro sofá e eu abri o Instagram e veio um patrocinado de uma sala. Na verdade, o que aparecia no patrocinado era o prédio só. E é muito difícil de tu ver sala disponível lá, né? E quando eu passava de Praianão lá, eu achava que todas as salas eram vista mar, na minha cabeça. Eu nunca tinha entrado no prédio, né? E aí, na verdade, aqui não é todas as salas que são vista mar, né? Era o que tu idealizava, né? Era o que eu idealizava, exatamente. E aí, quando eu vi esse patrocinado agora no Instagram, eu cliquei, fui ver as fotos. Era uma sala, não, nada a ver. Mas eu chamei o corretor, né? Olá, tudo bem? Tem mais fotos? Coitada, não fazia ideia de onde... especulando, assim. Sabe quando a gente vai só especular? Claro. Enfim, só tô dando uma olhadinha. E aí, assim, foi. Daí, o Zé chamou, meu namorado é corretor, né? Então, aí ele chamou o corretor, daí ele perguntou, que área que é da tua esposa, enfim. Daí, a gente falou, eu sou nutricionista, tava junto com ele. Eu já passei pra ele, porque, né? Claro. É um negócio. Daí ele falou, eu tenho outras 2 salas aqui que não sou eu que administro, mas posso mostrar. E isso já tinha passado tempo, tá? E eu cá comigo, benção, meu Deus, mostra logo, né? Fala aí. Aí ele foi mostrar e tal. Quando ele mandou a foto, a primeira sala, eu falei, Deus, eu sei que tu me sondas, pai. Tua filha tá pronta. É meu. É minha. Eu falei, quero visita. Tu pode amanhã, meio-dia? Eu atendia quarta-feira. Sim, tava ali já. E horário do almoço, tô livre, bora? Lógico. Ele falou, amanhã, meio-dia. Falei, tô sonhando, né? E assim foi. Meu Deus. E assim foi. Ai, que delícia. E hoje tem um espaço ali que é maravilhoso. Assim, foi indo. Foi muito desafiador, como eu disse, né? Eu não saberia da missa a metade se eu não tivesse passado por isso. E eu jamais seria uma mentora incompleta. Isso não faria sentido pra mim, né? Então, por isso a minha mentoria ainda tá parada, né? Agora, o módulo 7, ele será muito maior, muito mais rico, porque é muito mais desafiador do que se imagina, né? Quando a gente vai ler na teoria o que você precisa, na prática não é bem assim, né? Exatamente, é diferente. E aí, é isso. Então, hoje eu tenho um instituto de nutrição nesse prédio. Já tenho maravilhoso. 8 nutricionistas na minha equipe, lá na minha equipe não, né, que estão comigo. Eu falo que o instituto, ele não é meu, o instituto, ele é nosso, né, e estamos caminhando aí pra... um espaço maravilhoso. Pra conseguir levar isso pra o maior número de pessoas, né, essa nutrição leve, essa nutrição possível e real, que eu acredito, né. Fazer nutrição não significa que o paciente tem que gastar horrores, nem que ele tem que viver pra aquilo dali, né. Aquilo dali tem que viver pra ele. Exatamente. Né? Então, Ana, tu comentou que tiveram algumas coisas, algumas influências, por exemplo, da tua avó na tua vida, que influenciaram a tua relação com o alimento em algum momento, né? Eu, por exemplo, lá em casa, sempre tive
a influência de que na minha família tudo é um cafezinho. Então lá em casa, a hora do café da manhã é um cafezinho, que eu digo não só o café preto, mas o ritual de um café com um pãozinho, com um biscoito, com uma bolacha. Então é esse café de manhã, é esse café de tarde e também é ele de noite. E claro que hoje, com o meu conhecimento, isso já mudou um pouco, mas foi uma coisa que para mim foi muito difícil de mudar dentro de mim, porque ele já era um hábito consolidado de fato, né? Então, eu queria saber se pra ti tem alguma coisa desse tipo, por exemplo, que tu acha que se a alimentação tivesse sido apresentada pra ti de uma forma diferente, teria feito com que a tua relação com o alimento fosse mais tranquila. Ou algo, por exemplo, que foi feito contigo que tu faria diferente com o filho. Sim, porque na verdade, eu tinha limites, era me imposto limites. Eu sempre soube que eu comia muito, mas era uma informação de uma forma grosseira. Tu come mais do que um homem, sabe? Então aquilo pra mim soava como uma afronta e eu queria afrontar também. Então, sim, eu vou comer como um homem. Entende? Se é pra ser isso, assim, então. Exato. Então eu tinha limites, mas talvez não da forma correta, digamos assim, sabe? Aquilo não soava bem pra mim, enfim. E era mais isso, assim, eu não era de comer muita besteira, minha família também não é, mas minha família melhorou muito depois de que eu comecei a estudar e tudo mais. O meu pai Nosso meio influencia muito, né? Muito, muito, muito. Meu pai era gorduchinho também, hoje ele é trincado. Querido. Super esportivo, enfim, e aí... Acho que é mais com relação a isso, mas comida afetiva ainda tem muito, sabe? Com certeza. A galinha com polenta da minha avó, de domingo, sabe? Bolo de iogurte. Nossa, esses dias eu fui na casa dela, eu tava na obra ainda, então eu tava num caos caótico, assim. E aí ela fez um bolo de iogurte, sabe? Eu sentei e comi aquele bolo de iogurte. Guria, sabe quando eu falei pra ela, vó, eu voltei naquela cozinha da mercearia, na cadeira de palha, sabe? Tipo, eu fui lá longe, assim, sabe? Aquela comida conforto, assim, isso, né? muito. Nossa, eu dei uma mordida, sabe? O cheiro, não sei, me remeteu muito àquele momento lá atrás, assim, sabe? Que ela sempre deixava o bolo em cima da geladeira com um pano de louça. Eu ainda falei pra ela, vó, sabe? Parece aquele mesmo, né? Isso. E ela falou pra mim, nossa, as geladeiras de hoje não duram mais como aquela, sabe? Enfim, eu lembro que a gente começou a conversar, sabe? E, então, mas esses alimentos foram coisas que eu nunca tirei, assim, sabe? Que não tiro e eu também não sou dessa bandeira, digamos assim, sabe? Então eu não tiraria esses alimentos afetivos de um filho, nem do meu irmão, digamos assim. Mas eu conduzo de uma forma bem diferente do que foi conduzida comigo. E sempre que eu posso, eu oriento para amigos, né? Ou para colegas, ou até mesmo para os meus pacientes, uma nutricionista materno-infantil. E eu explico a importância disso nesse momento da terapia alimentar, né? Que a gente observa. Bom, se no meu tempo tinham guloseimas, hoje tem vezes 100, com certeza. 100 vezes 1000, talvez, né? E o quanto é importante a gente aproximar das crianças o que vem da terra, né? Desde cedo desenvolver essa relação interessante com o ato de se alimentar, né? Justo, porque, na verdade, o Hortifruti, ele não faz muita propaganda que nem a empresa de bolachinha faz, né? Então não tem propaganda de banana, propaganda de maçã. Então isso não parece interessante pra criança. Ela não chama a mesma atenção, né? Exato, né? Não faz musiquinha com aquilo dali, né? Exatamente. Não tem a embalagem, slogan, né? Música que remete àquilo, né? Como é hoje. Então, é basicamente isso, assim. Ana, e eu queria, pra finalizar, que tu pensasse na pessoa que tu mais ama hoje. Tá. E queria que tu, se tu tivesse o poder, se dependesse só de ti, mudar algum hábito, tá? Transformar em algum hábito saudável na vida dessa pessoa, tá? Para que isso impactasse na longevidade dela e, consequentemente, no tempo que vocês têm juntos aqui nessa terra, nesse plano. Quem seria a pessoa e que mudança tu faria? Ai, meus pais, uma coisa que eu já tô fazendo é que casa de ferreiro, nem preciso continuar, né? O meu pai tomava o tal do café adoçado. Era café
com leite e açúcar. E não faz um ano que eu consegui tirar o açúcar do café dele. Então, isso foi muito bom. E eu expliquei pra ele, inclusive, sobre isso. Eu falei, pai, você tá ficando velho, né? E o nosso tempo juntos depende de você também. A nossa qualidade de tempo em família depende de você se cuidar. E da minha mãe, bobagem. A minha mãe adora uma bobagem, assim. Um biscoitinho doce de leite. Biscoitinho com doce de leite. Ela tá muito melhor. Mas essas coisas são coisas que me impactam, assim. Sempre, assim, que eu vou lá, sabe? Então, o café com açúcar não mais. Hoje, meu pai tá super saudável, assim. A minha mãe ainda era um desafio maior, mas ela tá se puxando mais. Tá fazendo a parte dela. Tá, e o meu irmão e a minha irmã, né, que sem dúvida são as pessoas que eu mais amo nesse mundo, se cuidam muito, assim. Bom, meu irmão tem 3 anos, então ele só come o que a gente sugere. Volta e meia eu dou uma surtada lá em casa, quando eu vou na minha mãe, né, que eu vejo umas barrinhas de cereais, que ele adora. Daí eu falo, mãe... Não, mãe, né? pode ser que isso aqui não precisava estar aqui. Isso, pra que isso aqui? Isso que dá alergia na criança. Daí volta e meia eu caso com alguma pereba que saiu nele, sabe? E a minha irmã é minha paciente. Então, e ela é uma das minhas pacientes mais regradas do mundo, assim. Então, eu tenho certeza. Quantos anos ela tem? A Lu tem 15 anos. 15 anos. E ela é bem regrada, ela gosta de se cuidar, então... enfim, não tenho medo dela, assim, sabe? E o meu irmão, é isso. Então, o meu irmão toma whey protein, ele é bem legal, ele é bem fortinho, ele tem um ombrinho, assim. Esses dias, nós estávamos brincando de pular do sofá, assim, né? Articulação. E daí, a minha avó falou, a gente deslocou o braço da Elo, que é minha priminha fazendo isso. Eu falei, vó, Elo não tomava whey protein, o B é forte. Esse menino é forte. Querido. Enfim, é isso. Mas eu acho cuido que muito. O exemplo, ele arrasta, né? Isso é o fato. Exemplo arrasta, é inquestionável com relação a isso, né? O meu pai é Caxias na academia, Caxias. A minha irmã vem igual, assim. Quando eu morava em casa, morava com meus pais, eu era muito pior, assim, sabe? Eu era rata de academia, sabe? Então, até porque a gente conversava, esse era o assunto do café, sabe? Enfim, a gente conversava sobre isso, então. E eu entendo e tenho total noção do impacto da nutrição na longevidade. Então, sem dúvidas, eu falo sobre isso com a minha família, né? Eu amo a minha avó, mas ela é um desafio gigante. Minha avó tem o intestino irritado, minha avó não pode com lactose, minha avó... Mas sabe como que é idoso, né? É um pouco mais difícil, viveu a vida inteira assim. Claro. Ela tem muita mudar os de hábitos pele. Que já estão consolidados depois de muitos anos. Bem alérgica, mas assim, ó, ali... Não vai. Difícil. E ela vai assistir esse podcast. Vai melhorar, dona Cida, pelo amor de Deus. Então, ela sofre muito com isso. Ela sabe disso, sabe? Ela melhora bastante. Ela vem me contar sempre sobre a alimentação dela. Mas, ó, o time tem que dar uns puxos, assim. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Cada um com a sua evolução. Isso. Ela precisa evoluir um pouquinho. Mas, brincadeiras à parte, meu Deus, eu amo de paixão minha família e tento cuidar da alimentação de todos, assim, né? O Zé não preciso nem contar, né, Ju? É o case de sucesso. O Zé não comia nada, o Zé é meu namorado, né? Não comia nada e agora tá se alimentando bem melhor, como tu diz, um passo de cada vez. Exatamente. É isso aí. Ai, Ana, amei nosso tempo aqui. Queria te agradecer mais uma vez por ter topado esse convite. Fico super feliz. A gente já tem essa relação de parceria e de amizade muito bem estabelecida, né? Sim, Júlia. Então, muito obrigada. E até o próximo episódio do Divina Cast. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou e que assistiu até aqui. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau. Sejam muito bem-vindos ao nosso Divina Cast.